Gente, boa noite. Que nesta noite nós tenhamos inspiração suficiente para desenvolver o nosso estudo com muito esmero, com muita dedicação, e que verdadeiramente tudo aquilo que apontarmos venha a clarear o nosso pensamento e dulcificar o nosso coração. Sabemos que a escalada é longa, que estamos apenas no início. Muitas vezes, quando nos empolgamos com a doutrina espírita e tomamos contato com seus ensinamentos, pensamos já saber muito, lendo apenas alguns livros ou simplesmente folheando as obras de Kardec, mas é necessário um aprofundamento maior do que simplesmente a nossa leitura. Então esse é o nosso projeto de conversarmos sobre o Evangelho, sobre a obra de Emmanuel, no segundo livro. É um evento que promovemos justamente para o nosso melhoramento, para o nosso aperfeiçoamento. No plano espiritual, há continuidade do estudo do Evangelho. Então a gente pensa que apenas estudando aqui um pouquinho, sabendo um pouquinho, quando retornarmos para a pátria espiritual já vamos estar com o nosso diplominha. Estamos plenamente enganados. A gente está vendo aqui palidamente as noções do Evangelho, que são muito mais profundas ainda do que aquilo que nós conhecemos. Então há de se ter humildade suficiente para que a gente entenda que estamos no início, que é uma longa trajetória a ser cumprida, mas que a façamos de bom grado, aceitando as modificações que vêm por aí para conosco, retificando posturas que muitas vezes nós trazemos enrijecidas no nosso íntimo e dando asas à nossa expansão de pensamento e de aprimoramento moral. Que nessa noite a inspiração não nos falte para que possamos abordar com maestria todos os pontos que Emmanuel vai destacar para nós. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare e nos fortaleça mais uma vez. Que assim seja. Muito bem, gente, nós estamos no capítulo 9 do livro Pão Nosso, cujo tema hoje é Homens de Fé. Até onde que anda a nossa fé? Até onde que vai a nossa fé? Às vezes ela para no primeiro obstáculo. Às vezes nós estamos vivendo a nossa vida retilineiamente, tudo está caminhando perfeitamente. Quando vê, acontece uma tragédia qualquer. E isso é suficiente para desmoronar cada um de nós. Lógico que cada um tem a sua fortaleza particular, mas cada um também tem os seus pontos frágeis. Então, até onde que vai a nossa destreza, a nossa vontade, a nossa fé de entender, né, o conteúdo daquela prece? Confia sempre. Os momentos mais difíceis, confia, tudo vai passar, tudo passa, tudo se renova. Mas será que nos momentos de provação, de dificuldades, realmente nós vamos lembrar da fé? Vamos lembrar que tudo passa? Qual que vai ser o nosso comportamento? Na vida, nessa vida de provas e expiações,
estamos sendo constantemente provados. Então, há de se estar preparado. Todo mundo há de se estar preparado, porque dias ruins sempre virão. Faz parte das provas desse mundo. E elas são boas ou são ruins? Por incrível que pareça, por mais incrível que pareça, são boas. Porque elas nos fortalecem. Elas nos retiram da zona de conforto e nos fazem reagir. Para uns, infelizmente, haverá assim algumas derrotas. Muitos sucumbirão, muitos pedirão água, né? Muitos pedirão que esse cálice seja afastado. Mas a gente há de convir que para nos tornarmos espíritos maiores, temos que ser fortes. É um dos princípios básicos para que nós nos tornemos seres evoluídos. Imagine se nós evoluímos em intelecto, inteligência, evoluímos em moral, mas na hora do embate, a gente não tem força nenhuma. A gente arrefece ao primeiro de sabor. E aí? De que valeu todo o desenvolvimento intelectual, todo o desenvolvimento moral, se no primeiro de sabor eu já me perco? Eu perco a minha fé, eu perco a minha vontade, eu perco o meu caminho. Então, quando nós vemos por aí obstáculos para tudo quanto é lado, dificuldades para tudo quanto é lado, é para o nosso bem ou para a punição? Como que se fortalece o músculo? Através da repetição de exercícios. Os exercícios são agradáveis? São doloridos, dolorosos. Mas olha só como é que é interessante o mecanismo da vida, né? Se nós pegarmos aqui hoje, tivéssemos alguns halteres aqui, fomos fazer alguns exercícios por bíceps, né? No instantinho a gente vai estar com dor no braço, não vai estar? No instantinho. E como estamos despreparados para isso, amanhã vai estar uma dor danada. E incrível que pareça, amanhã nós vamos estar mais satisfeitos, mais dispostos. Sabe por quê? Porque o nosso próprio organismo produziu alguns hormônios que vão nos trazer uma certa satisfação. Não é assim que funciona com os exercícios, né? Assim é com a nossa vida também. Quanto mais trabalharmos, quanto mais realizarmos, quanto mais desenvolvermos ações, mais nós nos tornaremos dependentes dessas ações. Sentiremos enorme satisfação de exercê-las. Então, o que nos aguarda é o quê? Um profundo treinamento para disciplinar os nossos atos e dar-nos força para o que há de vir. Agora imagine se não tivesse os obstáculos, se a gente fosse tudo fraquinho, tudo fracote. Já pensou se os primeiros cristãos indo para a arena falassem, não, vou renegar esse Jesus aqui, não vou passar por isso não. Já pensou o que aconteceria? A gente almeja evoluir, melhorar para nos tornarmos voluntários do bem, mas frágeis. Então o tema de hoje é homens de fé. Até onde vai a nossa fé? Sabemos que fé é o quê? É justamente sabermos, conhecermos o que há de vir.
Ah, vão ter momentos difíceis? Vão. Vão passar? Vão. Temos momentos gloriosos na nossa vida, muito felizes? Tem. Vão passar? Vai passar. Outros virão? Virão. Tudo passa, tudo é um ciclo. E nesse ciclo nós vamos desenvolvendo. Mas a questão aqui, vamos trazer para o nosso planeta Terra, a questão é: aonde está a nossa fé? Então olha só, Jesus fala no capítulo 7, versículo 24, em Mateus: todo aquele, pois, que escuta minhas palavras, ou seja, qualquer ser que escuta as palavras de Jesus, vamos traduzir isso para o nosso português rasgado, quer dizer que está ali a estudar, a vivenciar o Evangelho, escutar as minhas palavras, né? Onde estão as palavras de Jesus? No Evangelho. E as pratica, ou seja, não só escuta, não só compreende, mas põe em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. O que é uma pessoa prudente? Aquela que sabe muito bem o que está fazendo, né? Não faz extravagâncias, não é incoerente, etc, etc. Que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui não está falando de casa nem de rocha. Casa seria o quê? Seus atos, sua construção, a sua vida, né? Sua vida, sua casa. Sobre a rocha, que seria a rocha? O Evangelho. Todos os princípios morais. Então, homem de fé é aquele que segue o Evangelho, coloca em prática, é prudente nesse mistério, e todos os seus atos edificou sobre a égide do amor, do respeito, da paz, da prudência, da caridade, da fraternidade. Tem como dar errado? Vamos ver tudo que está escrito aqui de novo. Todo homem, quer dizer, qualquer um. Todo, quer dizer, qualquer um. Não tem uma restrição aqui. Desde que queiram, todo homem pode. Que escuta as palavras, ou seja, que vivencia o Evangelho. Entende e põe em prática. Assemelha-se ao homem que é prudente, aquele homem ideal, que fez todos os seus atos sob o bandeira do amor. Nesse inteirinho, aqui, nesse inteirinho, ele teve dissabores, teve perdas, teve contratempos, teve sentimentos de inveja, aliás, teve contrapartida, né? Pensamentos invejosos sobre seus atos? Teve. Maledicência? Teve. Perseguição? Pode ser que teve. Mas e aí? Esmorece ou não? E se fôssemos perseguidos? Nós estamos aqui no Centro Espírita, isso, Senhor. Hoje, terça-feira, 8 e pouco da noite, 8h15 da noite. Imagine se tivesse uma multidão lá fora e quisesse acabar com isso aqui. Como que nós estaríamos? Agora, como que estavam os primeiros cristãos nas primeiras igrejas fundadas por Paulo, naquele tempo antigo, onde a religião era do Estado, né? Qualquer coisa diferente era perseguição, apedrejamento, prisão, morte. Imagina como que essas pessoas estavam, viviam. Foram forjadas o quê? Na dificuldade extrema. Isso fez com que se tornassem muito mais fortes.
E nós estamos com um ventiladorzinho, água geladinha, né? Confortáveis. Sentadinho. Uhum. Será que nós estamos nos forjando pessoas fortes? Ativas? Pois é. Por causa disso, também é que teve-se a ideia, né, de a gente promover alguma ação. Nesse ano é o que nós estamos promovendo aqui, nós falaremos sobre isso. Porque ação, agir, colocar em prática, não basta saber, tem que interagir. Não basta só ter a nossa provisão, a nossa estabilidade, tem que se dividir. O ser mais elevado, ele não doa, ele não empresta, ele reparte. Então, vamos aprender essa filosofia de que eu posso repartir alguma coisa do meu tempo, da minha palavra, do meu afeto, da minha consideração, ou até das minhas posses, para que o outro se beneficie, para que se facilite a missão de desenvolvimento do próximo. Afinal de contas, no futuro, o que nos esperará é justamente isso, esse afinco junto à atividade cristã. Como era a atividade cristã da Igreja do Caminho? Lá atrás, lá nos primórdios. Levantar os caminhos. Assistir aqueles que eram invisíveis. Dar algo àqueles que nada tinham. E dar a esperança àqueles que já tinham perdido. Naquele tempo difícil. Hoje as coisas são mais simples. Mas, sem as dificuldades, os obstáculos, a gente se torna pessoas frágeis. Podemos ter todo o intelecto, toda a cultura, todo o carinho, todo o amor, mas a gente tem o quê? Fragilidade na atuação junto aos trabalhos assim feitos. Então ainda vamos conviver com obstáculos, dificuldades, por um bom espaço de séculos, para que nós ainda venhamos a nos fortalecer nesse quesito. Não é uma coisa que acontece de dia para dia. Às vezes é uma encarnação inteira sofrida. Quantas pessoas têm encarnações que do berço ao túmulo é só dificuldade e sofrimento, e estão lá, e suportam, e sorriem. Quantos casos a gente vê, a gente ouve por aí, né? Dificuldade extrema, consegue construir uma coisinha, quando vê, dá aquela chuvão, leva tudo embora, perde tudo, perde casa, perde imóveis, perde tudo, e tem que recomeçar, e recomeça, e continua, e luta, e batalha, passa 1, 2, 3 anos, acontece tudo de novo, mas a fé deles não perde, e continua. Isso é o que? Exercício, moldamento. Nem sempre são expiações. Nem sempre. Cada caso é um caso, já sabe bem disso. Vamos lá, então vamos ver o que o Emmanuel fala sobre esse tema, homens de fé. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade, efetivamente, não olvidavam a vigilância indispensável ao justo testemunho. Os grandes pregadores do Evangelho, pessoal lá de trás, né? Foram interpretadas como de expressões máximas do cristianismo, como se fossem expoentes santos, foram canonizados, né? Pessoas comuns. Não é por mal, não. Pedro, Tiago, Felipe,
Judas, Mateus, pessoas comuns. Ah, mas o que eles tinham de especial? Lógico, tem toda uma bagagem, uma existência pretérita. Não vamos entrar nesse mistério. Mas além daquele mundo eram pessoas comuns, que erravam, que eram ainda desprovidas de um intelecto maior, eram simples de coração, trabalhadores, pessoas que passavam dificuldades. Vejam bem, passavam dificuldades, então mas nisso se tornaram fortes, aguerridos. Mas apesar de serem os escolhidos, tiveram o seu testemunho. É interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Não basta só entender, compreender, achar legal, bonitinho. Ah, eu sei, eu sou uma pessoa pacífica agora, não faço mal para ninguém. Estudo, assisto palestras, curso. Mas tá. E na vida real? O que você faz? Essa pergunta tem que ser encarada com cuidado. Porque muitas pessoas pensam o seguinte: ah, agora eu estou em contato com a doutrina, eu tenho que fazer alguma coisa. Já vai saindo por aí e já tenta converter o outro, né? Já tenta impor a religião, expor a religião sem saber profundamente sobre ela. Já começa a pôr defeitos na dos outros. Já começa a ser algo mais, querer ser algo mais do que não está preparado para ser. Então, essa é a ilusão, muitos têm, mas muito, na ordem de 50% para mais, porque é tão frequente, né? As pessoas ainda se encantam com o conhecimento. Pode ser aqui na doutrina espírita, pode ser na católica, em todos os lugares, isso faz parte do ser humano, tá? Então, tem que se ter bastante cuidado. Orai e vigiai. O que é orar mesmo? Manter seu pensamento em sintonia alta. Vigiar. Vigia seus atos, vigia seus pensamentos, vigia seu coração. É bem complexo. Não é fácil, não. Vamos pensar que é facinho, entender? Não. Porque é muita coisa que a gente tem que estar atento, policiando e retificando a todo instante. Eu não tenho ainda essa rotina de passar em revista meus atos do dia. Igual o Santo Agostinho nos recomenda, né? Passar em todos os seus atos, ver o que você fez de certo, de errado, o que você fez de errado, no outro dia você retifica. Eu ainda não faço isso. Não faço. Porque eu ia gastar muitas horas para até catalogar tudo que eu faço de errado. Vou perder muito tempo. Que a gente mais erra do que acerta. Infelizmente. A conta é fácil de entender. Quantas vezes eu sorri no dia de hoje? Então, se você não tem o hábito de sorrir, é sinal que você vive em constante pressão, seja particular, pessoal, profissional. E como que você encara tudo isso? Viu? A vida, ela nos torna homens fortes em todos os sentidos, a todo instante. Agora, como que a gente lida com tudo isso? É que é o complicado. Por exemplo, quando a doença vem, quando a dificuldade vem, e aí?
Como que você vai sair dessa? Vocês sabem que no começo do ano eu tive um problema de lombar, né? Fiquei 3 meses travadinho. Por incrível que pareça, o meu humor melhorou. Não quero não, de novo isso. Mas o meu humor melhorou. Porque você entende que você tem forças maiores lá dentro. É só reagir. E quando está tudo muito parado, tudo muito na mesma, isso nos irrita. A gente precisa de motivação. Ação. Motivo para agir. Motivação. Motivo para agir. E às vezes é o obstáculo, a dificuldade, a doença que nos tira no ponto de inércia e nos coloca para frente. Então a vida a todo instante está nos fazendo reagir, agir e reagir, e nos tornando pessoas mais fortes. Porém, vai depender também do tanto que a gente reclama, né? Quando vem a dor, o sofrimento, a dificuldade, a gente só reclama e não age, e não reage, estamos perdendo tempo. Então, esse item aqui, homens de fé, vale ressaltar que nos momentos difíceis, de dificuldades, a gente entenda que aquilo vai passar, é momentâneo, nem que dure a vida toda, vai passar. Por quê? Nossa vida perante a imortalidade é uma fração de segundos. Então vai passar, de qualquer forma vai passar. Mas o que a gente faz no nosso tempo faz a diferença. O que a gente faz no nosso pensamento faz a diferença. A gente se constrói. A gente se constrói e a gente se destrói também. A escolha é nossa. E se a gente quer dias melhores, futuros, temos que sempre construir, nunca destruir. Vamos para o próximo parágrafo, né? Reconforta-nos a assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Reconforta-nos a assinalar, dizer que todas as criaturas em serviço no campo do evangelho seguirão para as maravilhas interiores da fé, ou seja, vão sempre reforçar, né, o seu conhecimento, a sua fé no porvir. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e aviso da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Tá, é um parágrafo meio longo, mas bem interessante. Vou dar uma espertejada nele aqui agora, só para a gente pegar todas as nuances. Reconforta-nos a assinalar, ou seja, é importante dizer que todas as criaturas que estão em serviço do Evangelho estão realçando a sua fé. Cabe-nos, então, mostrar que em todos os tempos o subido valor dos homens moderados. O que seriam os homens moderados? Aqueles que agem com moderação, com parcimônia, né? Agem atentos ao que estão fazendo e a repercussão de seus atos. Que registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, ou seja, que estão ali vivenciando realmente o que o Evangelho nos acompanha, nos ensina, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, que problemas todos nós vamos ter,
sem permitir que suas edificações individuais, ou seja, que suas construções, seus atos, seus pensamentos se processem longe das bases cristãs, longe de todo o ensinamento cristão que ele já compreendeu, e são imprescindíveis, porque quando nós agimos fora das linhas cristãs, nós estamos assim sujeitos à reação, né? À repercussão dos nossos atos. Se for negativo, puxa vida, vamos ter aí uma colheita futura de dores, de sofrimentos, de espinhos. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. O concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas muitas vezes cabe-nos silenciar. Isso quer dizer o quê? Ter a sabedoria no como agir, no quando agir, no quando falar. Por exemplo, é de conta que nós aprendemos hoje uma lição assim, muito interessante, imprescindível para a vida de qualquer um de nós. E ficamos tão maravilhados com a lição que a gente sai lá fora, o primeiro que passa na rua, você chama aqui, vem cá, vou te contar uma coisa, e você já vai passar para essa pessoa esse ensinamento. E depois para outro, sem avaliar se aquela pessoa está em condições de compreender o que você está falando. Se é uma pessoa, por exemplo, totalmente avessa à religiosidade, como que vai se comportar? O que vai dizer para nós logo de cara? Né? Vai nos enxotar. Então, lógico que diante de algumas situações e pessoas, caberá-nos o silêncio. E diante de outras, caberá-nos a palavra devida. A uns caberá uma palavra mais forte. A outros caberão as palavras de motivação. A outros caberá a palavra de consolo. A outros caberá um puxão de orelha. E a outros um incentivo. E como que nós vamos saber? A vivência, a prática. Todos nós saberemos. A partir do momento que você vivencia, você vai compreender. É a mesma coisa o professor que entra na sala de aula com 40 alunos. No primeiro dia ele não conhece os alunos direito. Então joga a matéria da mesma forma para todos. Com o passar dos dias vai ver que esse tem dificuldade nessa matéria, esse tem dificuldade na outra. E a cada um vai dando o quê? Uma atenção especial, para que todos possam aproveitar o espaço de tempo e aprender devidamente. Assim é a gente na nossa vida. Com alguns amigos, você conversa de tudo. Com outros, você conversa algumas coisas. Com alguns você tem mais facilidade de conduzir conversações religiosas. Com outros não. Com uns, uma afinidade política. Com outros não. Uns são ativos, trabalhadores, estão sempre empreendendo. Outros
são mais ociosos, não assumem. Não gostam muito de contato social. Então cada um tem a sua forma de ser, e a cada um a gente tem que agir, né, em conformidade. Aquele não atirai pérolas aos porcos cabe também nesse sentido, porque a expressão porcos é um pouco forte, a gente pode até vulgarizar isso, mas não atirai aqueles que não vão compreender aquele ensinamento. Não vai ter a repercussão necessária. Que esperávamos, né? Então, voltando aqui no texto, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então fala aqui em prudência, fala em ação, fala em embasamento moral. Um texto tão curtinho que abrange tantas coisas importantes na nossa vida, tanta coisa. E vocês notam que nós já vimos o livro inteiro, Caminho, Verdade e Vida, né? Estamos agora entrando no pão nosso, e a gente gira o Evangelho, e cai tudo a mesma coisa. É a nossa construção pessoal, construção do nosso ser, é a parte mais importante. Lógico que nesse desenvolvimento tudo se desenvolve também a partir daí. Mas imagina se a gente não faz o dever de casa, como que ficam as nossas ações posteriores? Junto à sociedade, junto ao próximo, como é que fica? Se a gente não faz a lição de casa? A gente funciona como um papagaio, né? Que fala, mas não sabe o que está falando. É necessário a gente saber, compreender. E realmente, naquilo que a gente exterioriza, tem que estar exteriorizado a vontade junto, nosso DNA junto da ação. Na nossa palavra, vai o nosso DNA, que é o nosso sentimento. Tem que estar impulso. Então, quando você fala, uma coisa sua, verdadeira, embasada, respeito, amor, fraternidade, etc. Inspirada no Evangelho. Pensa bem, não é esse tipo de homem, de pessoa que nós queremos ser? Aquele ser consciente, que age, que interage em conformidade com o que o Cristo nos ensinou, é ativo no bem, é, por conseguinte, uma pessoa empática, simpática, agradável, que todo mundo gosta, que todo mundo se sente bem na presença. Não é isso que nós queremos nos tornar? Pois é. E estamos nos tornando no exercício cotidiano da vida. Todos nós. A diferença é que, como que a gente norteia isso? Porque a vida vai nos impulsionando. A vida vai empurrando todo mundo para frente. Nós que estamos aqui no Centro Espírita, aquelas pessoas que estão lá no barzinho, aqueles que estão no restaurante, aqueles que estão no campo de futebol, aqueles que estão na faculdade, aqueles que estão dentro de casa, aqueles que estão passeando. A vida está fazendo assim para todo mundo, está empurrando. Só que poucos pegam o galeio desse empurrão e avançam mais rapidamente. Alguns, quando a vida empurra, caem.
A sorte é que todos que caem se levantam. E sempre tem alguém do lado que só ergue quando as forças arrefecem. Mas feliz daqueles que, quando a vida empurra, pega o galeio e marcha para frente. Deu para entender a metáfora, né? Beleza? Por isso, homens de fé, aqueles que sabem que tudo vai passar, que tudo que acontece conosco é para o nosso bem. Tudo. Vamos para o próximo? Vocês estão falantes, hein? Hoje não tem nenhum comentário. Décimo, sentimentos fraternos. Tá, vamos entender então a morfologia da palavra fraternidade. O que quer dizer fraternidade? Vem de irmãos. Vem de irmãos. O sentido da palavra fraternos. Não sei dizer. Fraterno. Poderia dizer que é um sentimento assim, mais próximo, né? Porque às vezes a gente fala assim, olha, eu estou te mandando um abraço fraterno. Um abraço de irmão. De irmãos. Pode ser. Especial. Um pouco mais além do que um abraço de um simples amigo conhecido. É algo mais. Fraterno, porque é aquilo que você quer envolver, né? Você quer ser fraternal com aquela pessoa, você quer envolvê-la no seu sentimento, na sua consideração. Casa dele, sentimentos fraternos. Casa dele. Então, mas para se ser fraterno, eu tenho que ser fraterno, logicamente, para outra pessoa. Lógico. Tá, se eu sou fraterno para outra pessoa, é um sentimento refinado, né? Um sentimento especial refinado para com outra pessoa. Então, o sentimento fraterno é quando eu dou um pouquinho daquilo que eu tenho de mais precioso dentro de mim, desse sentimento mais precioso, para o outro, né? Então eu estou sendo fraternal, eu estou compartilhando o que eu tenho de melhor em meu íntimo para aquelas pessoas que estão próximas. Eu posso ter sentimentos dos mais diversos, mas o fraternal é quando eu quero abraçar entre aspas, né? Quero abraçar as pessoas, quero envolvê-las nesse sentimento. Acho que a palavra mais correta é envolver, né? Vamos lá. É uma frase de Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Quanto, porém, a caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Então ele está relembrando aos Tessalonicenses a frase: ameis uns aos outros. Amar é o ato de exteriorizar o sentimento refinado uns aos outros, para com aqueles que estão no seu entorno. Tem a ver com a fraternidade? Tudo a ver, né? Tudo a ver. Então, nessa fala de Paulo, ele relembra o ameis uns aos outros. Tá. Jesus fala nessa frase da seguinte maneira:
amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, como Jesus nos amou, foi assim o exemplo mais avançado, né, de amor, sem interesse algum, sem interesse algum. Alguns livros, alguns apontamentos dizem que um dos maiores martírios de Jesus não foi a cruz, foi viver nesse mundo. Por quê? Imagine 2000 anos atrás, como que era a vida ali. A desigualdade imensa, escravidão para tudo quanto é lado, pobreza, morte, miséria, fome e um pouquinho de pessoas, privilégios gigantescos. Era totalmente desequilibrado. Totalmente. Aí, junta-se a isso o fato de que Jesus tinha todo tipo de mediunidade. Ele captava, era uma antena viva. Ele via os pensamentos, ele ouvia os pensamentos. Imagina aquela antena viva passando por um local e ouvindo todas as lamentações daquele povo, todo aquele sofrimento, constantemente. Nós que estamos encarnados e somos surdos, cegos e mudos para esses sentidos, é uma bênção. Imagina você ter uma visão além do alcance, uma audição, você ouve pensamentos. Tanta dor para tudo quanto é lado, e você viver naquele meio direto, tem que ter um coração muito forte. Imagina a gente, viviam constantemente junto com os romanos lá em dominação, né? Quantos eram levados para as prisões, chicoteados, crucificados? Pensa tudo aquilo ali, chegando aquelas ondas, aquelas vibrações. Isso no plano físico, fora o plano espiritual, que está ali constantemente ativo também. Veja como que foi difícil para o mestre viver junto de nós. Isso é desprendimento. A gente não consegue tratar, não consegue. Lógico, quanto maior o indivíduo, maior a sua resiliência. Né? E mesmo assim, ele exemplificou o quê? Amor. Mesmo assim, ele foi indulgente, paciente, compreendeu? Qual a passagem do Evangelho em que Jesus perdeu a paciência? Que ele xingou alguém, que ele repreendeu. Ele ensinou, foi disciplinado. Por exemplo, quando ele foi para ser preso, Pedro sacou a espada e tentou defendê-lo, agrediu. O que Jesus fez? Mesmo assim, ele lembrou Pedro: quem ferro fere, lição, em cima de lição, num momento mais turbulento da sua vida, que ia passar por todo aquele martírio. Pensa bem, está muitos degraus acima de nós.
E mesmo assim, foi fraterno para com todos. Naquela passagem que ele se encontra com o senador Publio Lentulus, convida-o a segui-lo, né? E o senador prefere as coisas do mundo. Disse não preparado. Ele se decepcionou? Não, apenas esclareceu que haveria chegado o momento dele, mas que aí o negócio ia ficar mais demorado, mais complicado para ele. Pois é. Com energia e delicadeza. Pois é, próprio de quem domina, sabe o que está fazendo, sabe como interagir, sabe o que falar, quando falar, como falar. Nós vamos chegar nesse patamar. Daqui a muitos e muitos e muitos milênios para frente. Através da vivência. É no dia a dia, não tem como. É na vida, é vivendo, se aprende. E a gente pode ainda retardar a marcha, né? Tem isso ainda. Você pode ir a passos de galope ou a passos de tartaruga. Mas voltando aqui ao tema de sentimentos fraternos, que Paulo nos dá a lembrança de amar uns aos outros. Então, essa fraternidade é o que a gente ainda infantilmente não sabe pensar. Quando a gente fala assim, aqui na doutrina espírita, tá? Falamos em plano espiritual, né? A Igreja Católica fala do quê? Do céu. Depois da morte, vem céu, inferno, purgatório, né? Céu. Então, o céu seria o quê? O plano espiritual para nós, né? Vamos fazer um comparativo. Só que a gente pensa mais ou menos como eles. Eu estou agindo bem, eu sou uma pessoa trabalhadora, sou honesta, eu mereço o céu. Por dedução, eu mereço o céu. Aí eu paro para pensar e faço a seguinte consideração. Imagina se no céu, imagina se no plano espiritual, eu só vou encontrar indivíduos que têm a mesma condição moral que eu. Tá? Eu me considero eleito, né? Eu vou para esse lugar. Então as pessoas têm que estar mais ou menos no meu nível, né? Daí para cima. A gente consegue conviver com a gente mesmo? Pessoas iguais a nós, que têm os mesmos defeitos que a gente tem? Por exemplo, a gente de vez em quando fala mal dos outros, né? É esporte, né? É hobby, de falar mal dos outros. Aí a gente está no plano espiritual lá e fica sabendo, sabe o indivíduo lá, o indivíduo X, falou mal do C. Pronto, o céu vira o inferno. Porque nós vamos despertar o que? O nosso eu primitivo. A gente gosta de falar de todo mundo, não gosta, ninguém fala da gente, né? Pois é. Então, aquele local ideal, de perfeita harmonia, seria possível no nível que nós estamos? Pois é. O que falta? Amar uns aos outros. Porque se você ama, você não vai julgar, você não vai falar mal, você não vai querer mal. Mesmo que a pessoa tenha seus defeitinhos, que todo mundo tem suas características, você vai compreendê-las, você vai aceitá-las. Isso faz parte do amor. Pois é. Vamos ver então o que o Emmanuel nos fala nesse texto.
Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Então, se há desentendimento, se há brigas, se é aparente que uma coisa por outra deixaram de se falar, o que faltou? Compreensão, mais reflexão, pensar, refletir, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, fraternidade, amor ao próximo. E essas batalhas injustificáveis, essas coisas do cotidiano nosso, não existiriam. São as ruínas, não é? Exato. Essas batalhas injustificáveis. A gente é tão atrasado. De vez em quando a gente ouve umas frases que, meu Deus do céu, dá até desespero. Tem casais que falam assim, é bom brigar. Já ouviu essa? É bom brigar, depois que faz as pazes é uma maravilha. Faz sentido? Não faz o menor sentido. Para mim, não faz o menor sentido. Não tem. Brigar é o que? É esterilizar o que você tem de pior. Você esteriliza o que tem de pior. Aí você põe para fora, alivia. Pronto. Agora vamos fazer as pazes para tudo ficar de bem. Pelo amor de Deus. Isso é uma incoerência muito grande. Né? É infantil. É ingenuidade. Né? Então você ouve umas coisas dessas e fala, nossa, o que a pessoa pensa, Jesus? Deixa eu começar com esse parágrafo do Chico, é o tal do mimimi de hoje em dia. Estava muito ligado, não sabe aquela. Esse mimimi que eles falam, briga por. Briga por nada. Picuinha, né? As picuinhas. Exato. É a exteriorização que você tem de pior. Então basta um gatilho. Gatilhozinho. Coisa assim, não é importância. É como se fosse um barril de pólvora e fosse uma simples faísca que jogasse ali e o negócio explode. Poxa, arranca esse barril de pólvora de dentro de ti. Para que carregar isso? Não, Jesus carrega. Quantas vezes eu já ouvi falar aqui? Estou falando no nosso âmbito. Eu sou uma pessoa muito boa, muito gentil, generosa, faço tudo pelos outros, mas não pisa no meu pé, que eu firo bicho. Pelo amor de Deus. Você vira bicho porque você é bicho. Você já é assim. Então você quer que tudo aconteça na sua vida em conformidade com a sua preferência. Enquanto tiver tudo conforme a sua preferência, está tudo maravilhoso. Ao primeiro de sabor, reage. A gente conhece as pessoas nas dificuldades. Aí você vê quem que é quem. Na hora que está tudo bom, é que nem aquela história, você tem bastante dinheiro, você tem amigo para tudo quanto é lado. Mas amizade boa. Quando você está na pior, os amigos mingam, mas sempre tem um que vai falar de você. Sozinho a gente não fica. Mas que é bem pouquinho que são os que vão ficar, é bem pouquinho. E família também, né? Família é uma maravilha, né? Quando está tudo bem. Mas deu qualquer tipo de decadência, doença física, limitações,
absoluto. Mas faz festa para você ver. Pois é. Isso demonstra o quê? A nossa ingenuidade, a nossa infantilidade. Cadê o amei uns aos outros? Não, mas não é amei, é interesses. Interesses. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pública. Hoje em dia, até que nem tanto, mas antigamente, quando foi escrito esse livro, havia muito os centros espíritas, muitos médiuns, e os médiuns recebiam, logicamente, os seus mentores, né? Então havia muita conversa entre o plano espiritual e o plano físico, que já não acontece hoje igual antigamente, né? Então, o que se acostumou? A perguntar, levar o seu problema para as entidades para que elas solucionassem. Então, há de se entender uma coisa: espírito superior não responde, não resolve nossos problemas. Não resolve. E os inferiores resolvem. Por que eles resolvem? Porque eles têm livre-arbítrio. Por que os superiores não resolvem? Porque eles sabem que muito mais do que os animais, né? Então, muitas vezes, o nosso problema é o nosso remédio. Então, eles não tiram de nós o que está nos fazendo bem. Agora, espíritos ainda medianos não têm essa sabedoria, esse modo de pensar. Muitas vezes agem pelo coração, sim, mas desconhecendo, né, a repercussão daqueles atos. Bom, a vida é altamente complexa, tanto aqui no plano físico como no plano espiritual. Não é porque no plano espiritual os espíritos que se manifestam através de um médium, eles têm tanta liberdade de agir. Lembre que livre-arbítrio é lei. É lei. Então, eles não vão ser limitados. Mas, por exemplo, aqui nessa casa espírita, há o quê? Há regras a serem seguidas. Então, aqueles que atuam aqui, logicamente, seguem as regras da casa. Então, aqueles que são trabalhadores já têm o seu preparo e sabem como agir, né? Agora, e aqueles que não atuam numa casa séria? Eles podem falar o que quiserem. E existe isso? Pois é. Aí eu penso assim, vamos sem julgar, vou só reportar no caso para a gente pensar. No caso do João de Deus lá, ele era médium? Era. Ele fazia cirurgias espirituais? Fazia. Ele curava as pessoas? Curava. Ele tinha o dom? Tinha. E por que ele fez tudo isso? Livre-arbítrio. O que acontece? O que acontece quando a nossa moral vai sendo deixada de lado? Os espíritos superiores vão nos avalizar? Não. Exatamente. Então, como todo mundo tem livre-arbítrio, ele teve o livre-arbítrio. Então, conforme as suas ações, afinizou-se com entidades da mesma linha. Então, não é porque é um médium
que está imune ao erro, né? O que garante realmente a nossa disciplina no Evangelho é justamente segui-lo adequadamente, seguir os padrões morais. A partir do momento que você lesa o próximo em benefício de si próprio, esse benefício aí mostra realmente quem é quem. E cá por nós, só um adendo desse caso aí. Para acontecer o que aconteceu daquela forma, não era só para satisfazer ao médium, mas tinha ali uma turba muito grande por trás. A gente sabe muito bem como é que funciona isso. Infelizmente se envolveu dessa forma. Aqueles que estão no plano espiritual são os mesmos homens que habitaram aqui no plano físico. Da mesma forma que existiam pessoas boas nessas atividades aqui encarnadas, tinha as pessoas ruins que exerciam essas atividades que estavam aqui encarnadas. E agora no plano espiritual são as mesmas pessoas. Se uniram, se afinizaram e aí deu no que deu. Né? Bom, que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? O que nós esperamos? Nós nos achamos pessoas boas, né? Pessoas cristãs. O que a gente espera para fazer um pelo outro? Pois é. A gente, eu estou falando mais por mim, sabe? A gente não gosta de sair da nossa zona de conforto. Quando você vai se envolver com outras pessoas, com toda certeza você vai se dar conta de problemas, de dores, de dramas. Veja quantos dramas que o Chico Xavier ouviu por dia. Eu acho que o que ele ouvia num dia a gente não ouve a nossa vida inteira. Então, que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Tentar começar a fazer alguma coisa pelo próximo. E ir esmerando nisso. Tem uma passagem, sempre falada aqui no centro, é a seguinte: quando você chegar lá no plano espiritual, não vão perguntar para você se você era médico, se você era general, se você era prefeito, deputado, se tinha um cargo elevado, embaixador. Não vou perguntar o que você era. Vou perguntar o que você fez. E quem vai perguntar não é o outro. É a sua consciência. O que você fez? Não fiz nada. Ninguém vai te julgar. O pior é isso, ninguém vai te julgar. E todo mundo vai te aceitar, que é uma maravilha. Mas você não vai se aceitar no meio deles. Você não vai se sentir digno. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer do lado de lá é a seguinte: bate no Ministério da Reencarnação lá. Tem uma vaguinha lá embaixo para mim? Vamos embora para lá. É isso que nós vamos fazer. Isso se estivermos bem. Porque se não estivermos bem, o que a gente vai fazer? Nossa, eu fiz muita coisa errada. E agora, chegar no plano espiritual, todo mundo vai saber tudo que eu fiz. Ah, não vou para lá não. Foge para lá. Aí fica junto aos iguais. A vida é feita de escolhas, né? A gente está constantemente escolhendo.
Mas se a gente pode fazer uma coisa, vamos fazer. Vamos melhorar. Vamos melhorar. Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço. Olha só. A solidariedade legítima se escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço. E onde sobra a preocupação de criticar. Então, onde a crítica, onde há apontamentos, julgamentos, não tem a solidariedade. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifica a invasão da desarmonia dos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença no ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a forma sagrada e imutável permanece conosco no amai-nos uns aos outros. Que pancada agora. Uma das coisas que eu gosto do Emmanuel é porque ele é bem sutil, né? É bem sutil. Vai direto para a ferida, olha só. Quando se verifica a invasão da desarmonia dos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção dos compromissos assumidos ou pela indiferença no ato de servir. Ou seja, ele não passa pano. Ele chama a pessoa a acordar para a realidade. Está ruim porque você está fazendo coisa errada. Tua vida está em desarmonia porque você está em desarmonia. As pessoas afastam de você porque não te toleram, não te suportam, você é muito chato. Mais ou menos assim. Falando português rasgado. Então para de ser chato. Você é muito reclamão. Você é muito pessimista. Quem que gosta de pessoa pessimista? Todo mundo foge. Aí fala assim, nossa, ninguém gosta de mim. Seja uma coisa. Se construa. Se reinvente. Mas o mais importante, aqui, a essência, torna-a mais clara, mais pura, mais bela. É o amor. É a única coisa que nos faz sobressair. É o amor. A quantidade de amor que conseguimos exalar, produzir, ofertar. É o que nos diferencia uns dos outros. E se você consegue produzir tudo isso e ainda tem força para distribuir esse amor, aí sim você pode se considerar um cristão. Quando você não julga, mas você educa, você não condena, mas você explica, você ensina, você demonstra, você exemplifica. Então você está sempre em atividade, de uma forma ou de outra. Ser caridoso, ser fraterno, não é pegar e tornar a vida do outro mais fácil. Não é simples assim. É muito mais. Lógico que caridade e fraternidade todos nós devemos ter nas dificuldades alheias, principalmente dificuldades existenciais, seja por problemas de enfermidade ou por problemas
de alimentação, de moradia, de vestuário, coisas básicas. Isso, nesse quesito a gente usa a fraternidade, reparte o que tem, reparte o pouco que tem. Mas para o ser humano, a gente distribui amor. Porque o amor é semente. E coração é solo. A terra do coração pode estar bem judiada, bem endurecida. Mas quando você joga ali a semente do amor, ela entra naquele solo. Pode até demorar um pouquinho para ela germinar. Um pouquinho mais. Mas ela germina. Então, que a gente não esqueça de ser um semeador. De realmente sermos cristãos. Ser cristão, para mim, é você gerar amor e distribuir amor. Lógico que tudo isso alinhado a uma disciplina e a um intelecto aprimorado. Né? É um conjunto de coisas. Mas se eu tivesse que escolher uma desse universo imenso que a gente tem que desenvolver, a principal é a amor. A principal. Então, esse título de hoje, Sentimentos Fraternos, nada mais é do que um braço, uma extensão desse sentimento chamado amor. E o que é amor? Se a gente pudesse resumir em uma palavra só, amor igual Deus. É até o mesmo número de letras, né? Amor, Deus. Só que a gente não pode esquecer o seguinte, que nós somos uma fagulha desse amor. Nós somos uma criação de Deus. Então, se Ele é amor, nós também somos. Então, que a gente transforme essa fagulha em menor chão. Depende só de nós. Mas se a gente quiser jogar um balde d'água nessa fagulha, pode jogar, que não tem problema. Nós vamos ter muito tempo para reacender. E tem uma coisa, essa fagulha não apaga. Por mais que você jogue lama em cima dela, se você retirar toda a lama, ela está lá. E uma hora ela vai se desenvolver. Mas, se já somos sabedores disso, vamos desenvolver o nosso potencial. É isso que Deus espera de cada um de nós. Gente, por hoje é isso. Boa semana a todos. E que semana que vem nós estejamos com muita paz, muito amor, muito boa vontade. Novamente, muita saúde. Que Deus abençoe.